Vamos lá, pessoal. Questão da AFA, assinale a afirmativa correta. A interseção de conjuntos infinitos pode ser finita? Isso aqui está certo. Por exemplo, eu tenho um conjunto P, que é o conjunto dos números pares. Ele é um conjunto infinito. E posso ter um conjunto I, que é o conjunto dos números ímpares, que é um conjunto infinito. Se eu fizer P interseção I, isso vai dar um conjunto vazio, certo? Que é um conjunto finito. Então, se eu fizer a interseção de dois conjuntos infinitos, eu posso obter um conjunto finito, certo? Então a resposta correta é a letra A dessa questão, né? Mas vamos ver as outras alternativas, a B e a C. Ó, a B e a C é uma questão de interpretação, certo? Ali, ó, no de cima ele está dizendo que a interseção de conjuntos infinitos pode ser finita. Isso aqui que nós fizemos. Agora, tanto na B quanto na C, o que muda só é... na B ele está fazendo a interseção, na C a reunião ou a união, né? Só que ele está fazendo isso, ó, a interseção infinita de conjuntos não vazia é vazia. Ele está dizendo o quê? Que ele está fazendo infinitas vezes a interseção de conjuntos. E isso sempre vai dar vazio? Não, né? Porque eu posso ter um conjunto A cujos elementos sejam 1 e 2, e um conjunto B unitário cujo elemento é 1. A interseção A-B vai ser o quê? 1, certo? Se eu fizer isso novamente, essa infinita vezes essa interseção, esse conjunto vai sempre ser unitário, ele não vai ser vazio, certo? Então, aquilo que eu sempre tenho falado, quando dessas questões assim, o que você tem que fazer? Tem que ver uma única situação que vai de contrário ao que ele está afirmando, você já anula aquela questão, certo? Então a letra B está errada, né? E a letra C é o que? A reunião infinita. Então eu vou fazer várias vezes a união de conjuntos não vazios, tem infinitos elementos. Também não procede, porque se eu fizer A união A, sempre vai dar A. Se eu supor que A é um conjunto unitário 1, quando eu fizer a união com ele mesmo, vai dar o próprio conjunto A, certo? Então, essa reunião não tem infinitos elementos. Está errada a letra C também. E por fim, a letra D está errada também, porque a interseção dos conjuntos A e B possui sempre, olha só, atenção, sempre, ó, sempre, eu só preciso mostrar que um exemplo que não seja o que ele está dizendo, que eu vou anular a questão. Ó. A interseção dos conjuntos A e B possui sempre menos elementos do que A e do que B, certo? Então, isso está errado. Por quê? Por exemplo, eu pego o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, certo? 3 e por aí vai. E eu pego o conjunto dos números primos, 2, 3, 5, 7 e por aí vai. Se eu fizer N interseção P, a minha resposta vai ser P, certo? Já porque nós já vimos que P é um subconjunto de N. Ora, se N interseção P vai dar P, o número de elementos vai ser igual ao número de elementos de P. E aqui ele está dizendo que sempre menos elementos do que A e B. Não, nessa situação aqui, o número de elementos é igual a P. Certo? Beleza?
Então essa alternativa também está errada, porque não é sempre que isso vai acontecer, certo? Beleza? Então, até mais. Vamos lá então, pessoal. Questão 15. A parte achurada da figura onde U é o conjunto universo e A, B, C são conjuntos. Representa. Então ele está te dando o diagrama ali, né? E está te dando as alternativas ali. De cara, a alternativa A está errada, né? Porque se fosse A, união aqui A, B e C, a união B, união C, a área achurada teria que ser toda a área, todo o diagrama deveria estar achurado. Então a letra A está errado. E a letra B, por que ela está errada também? Porque ela está pedindo a interseção entre os três conjuntos. E a interseção entre os três conjuntos é esta área aqui, certo? Então, também aqui está errada. Agora, a letra C, olha só, A interseção B. Isso aqui é A interseção B, certo? E ele quer A interseção C. A interseção C é essa área aqui. Quando ele faz A interseção B, a união com A união C, fica realmente aquela área que está marcada ali no gráfico, a área achurada, o gabarito, então, letra C, certo? Isso aqui é igual a isso aqui, certo? A união B, ó, se eu for pegar A união B, vai dar isso aqui. Se eu botar um C aqui e fizer A união C, vai dar isso aqui, certo? Então, A união B, união A união C é igual a A união B união C. Então a letra A e a letra D é a mesma coisa. Então também está errada, né? E a letra E, ó, se eu fizer A união B união C, vai ser tudo. E a interseção vai ser isso aqui, certo? Tudo que está em A e não está em A interseção B interseção C é isso aqui. Então só essa parte aqui não estaria achurada na resposta, certo? Todo o restante estaria achurado. Então o gabarito, letra C de casa. Beleza? Próxima questão, questão de 2010, né? Ela é adaptada por quê? Porque originalmente essa questão ela não pede os tipos de antígeno, né? Ela pede, é uma questão que tem esse enunciado e depois ela vai pedir uma probabilidade. Então a gente adaptou ela para passar ela aqui nessa parte de diagrama. Quando a gente vê probabilidade, nós vamos ver ela de novo, vamos resolver ela da forma que ela caiu na prova, tá? Em uma escola com 500 alunos foi realizada uma pesquisa para determinar a tipagem sanguínea destes. Observou que 115 tem antígeno A, 235 antígeno B e 225 não possuem nenhum dos dois. Quantos alunos possuem os dois? Então, A e B, certo? Ele quer saber quantos possuem os dois antígenos, ele quer a interseção. Para o A é 115 menos X e no B é 235 menos X. Eu vou somar 115 menos X mais 235 menos X mais os 225 que não possuem nenhum dos antígenos e tem que dar o número de alunos, que é 500, certo? Agora é só resolver essa equação. Esse x morre com esse x. 115 com 235 dá 340. 340 com 225 dá... Não, aqui dá 250. Dá 350 essa soma aqui, certo? 350, 775. Menos x mais 775 é igual a 500.
menos x é 500 menos 775, certo? Essa conta está certa? Isso. Não. 575, né? Bisonho. Menos x é igual a menos 75, x é 75, né? 115 com 235 dá 350. Com 225, 575. Então x é 75, o que ele quer é realmente o x, quantos possui dois antígenos, gabarito letra D. Vamos lá, mais uma de diagrama de Venn, mais uma da ESA. Numa escola, 500 alunos, com 500 alunos, 300 praticam judô, 180 karatê e 90 não praticam qualquer modalidade de artes marciais. O número de alunos que praticam apenas karatê. Então vamos lá. Judô e karatê. Ele não me deu a interseção, eu tenho que descobrir. Então 180 praticam karatê. 180 menos x. 300 praticam judô. 300 menos x. Então, os que praticam judô, os que praticam os dois, os que praticam karatê, mais os 90 que não praticam nada, tem que dar os 500 alunos, certo? Esse x morre com esse x, 90 com 180, 270, 570. Menos x menos 70, x igual a 70. O número, agora presta atenção, ó, ele tá, x é 70, isso aqui é 70, isso aqui é 70. Aqui, ó, é 180 menos 70, que é 110. E aqui é 300 menos 70, que é 210. Agora tem que prestar atenção no que ele está pedindo lá, ó. Ele está querendo os que praticam apenas karatê, certo? Os que praticam apenas karatê está aqui, é 110. Então, gabarito letra C, tem que ficar atento quando ele estiver pedindo outra coisa, né? Você achou a interseção aqui, 70 praticam karatê e judô, só que ele pediu os que praticam apenas karatê. Então tem que estar atento no que o examinador está pedindo. Questão 18, vamos lá. O conjunto A, ele é o quê? Os múltiplos de 2. Então 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai até o mais infinito. Né? Não entra os múltiplos negativos porque ele diz que x pertence aos naturais. E os naturais nós sabemos que é só os positivos. O conjunto B, ó, x pertence aos inteiros. E x está entre menos 2 e 9. Agora, o menos 2 não vai entrar. Por quê? Não tem o sinal de igual aqui. Certo? Só entra se tiver o sinal de igual. Certo? Então, ó, nós vamos colocar todos os números inteiros entre menos 2 e 9. O 9 entra porque tem um sinal de igual embaixo ali, certo? E por fim, o conjunto C, que é x pertencente aos reais, com x maior ou igual a 5. Então 5 entra. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E isso vai até o infinito, certo? Agora ele quer aquela operação lá. A interseção B menos C. É essa operação que ele quer que a gente faça. O que é A interseção B? É tudo que está em A e está em B ao mesmo tempo. Ora, se B vai de menos 1 a 9 e o A é um conjunto infinito, nós vamos ter um conjunto finito aqui, porque só vai o conjunto B, ele é um conjunto finito.
Então, quais os elementos que se repetem? Ó, o 2, o 4, o 6 e o 8. E nenhum outro elemento vai se repetir. Menos C. Então, ó, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai. Porque vai até o mais infinito o conjunto C. Agora a operação, a operação de diferença entre esses dois conjuntos. É tudo que está nesse e não está nesse. O que está nesse primeiro conjunto e não está nesse? Só o 2 e o 4. Porque o 6 e o 8 está no A interseção B e está no C. Eu quero só o que está no A interseção B e não está no C. Então, 2 e 4 é o resultado daquela operação que ele está pedindo lá. E ele quer a soma dos elementos. 2 mais 4 igual a 6. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão da AFA recente. Seja os números reais. Então ele dá o número A, número B e número C. E depois ele vai pedir para a gente fazer essas relações aqui e ver qual que está correta. Eu vou resolver aqui cada um dos números e depois vou botar o resultado lá. A. Raiz de menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Então, como está entre parênteses, o sinal também está sendo elevado ao quadrado. Menos com menos vai dar mais, então dá raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Certo? 1 vezes o quê? Aquela dízima ali. No futuro nós vamos ver como resolve essa dízima. Mas é 12 menos 1 sobre 90. E 1,2 é a mesma coisa a gente escrever 12 sobre 10 elevado na menos 1. Certo? Isso aqui é 11 sobre 90. Então, multiplicado por 1 vai dar 11 sobre 90. Isso aqui, como está o menos 1 aqui, nós vamos inverter. 10 sobre 12. Produto é divisão de fração. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Certo? Então, eu posso simplificar aqui por 6. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 15. E isso vai ficar 22, 11 vezes 2, 22, sobre 150. Ainda dá por 2, dá 11 sobre 75. Então isso aqui é 11 sobre 75. Isso aqui é um racional. Certo? Porque eu posso exprimir ele na forma de fração. Certo? Vou apagar aqui agora. O número B. O número B é o quê? O comprimento de uma circunferência de raio 1. Nós vamos ver lá no futuro que o comprimento de uma circunferência é dada por 2πr, onde r é o raio. Se o raio é 1, fica 2π vezes 1, o comprimento é 2π. Então, o número B é 2π, que pertence aos irracionais. Isso aqui, se eu for fazer isso aqui, eu tenho que fazer de uma maneira mais razoável essa questão. 12 é o quê? 2 ao quadrado vezes 3. Certo? 90 vai dar o quê? É só você ir decompondo em fatores primos, né? 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1. É 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. 160. 160 é o quê? 80, 40, 20, 10, 2, 5, 1. É 2 na quinta vezes 5. E 147? 147 dá por 3, 49, 7, 7, 7, 1. É 3 vezes 7 ao quadrado. Quando eu fizer o produto disso, vai dar a raiz de quanto?
2, 2 e 2, ó. 5 com 1, 6, com 2, 8. Vezes 3, 3 e 3. 3, 1 com 2, 3, com 1, 4. Produtos de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. 5, ó. 5 com 1 e 5 com 1. Então dá 1 mais 1, 2. E o 7 só tem aqui 7 ao quadrado. Se eu for tirar a raiz disso, vai dar 2 na 4, vezes 3. Como vai dar par? O que me interessa não é o número, certo? O que me interessa é saber que como isso aqui, todos os expoentes são pares, isso aqui eu vou extrair a raiz desse número. Então esse número aqui, que não me interessa qual é o valor dele, ele é um racional, certo? Que me interessa saber que esse número C, ele é racional, certo? Então eu tenho o número A e C, eles são racionais. E o B, ele é irracional. É isso que me interessa, certo? Agora ele quer saber qual é a afirmativa falsa. Ó, A e C está contido nos racionais? Sim, está contido no racional porque os dois são racionais, certo? Já determinei isso, certo? Então a alternativa A está certa. A diferença de R menos Q está lá na parte teórica. Isso aqui é igual a I, certo? O conjunto dos números reais menos a operação de diferença entre os racionais e entre os reais e os racionais é os irracionais. Então, essa operação aqui é igual aos irracionais. Os irracionais contêm B e C? Não, ele só contém B, certo? C é racional, né? C é um racional. Então, essa aqui está errada, é a falsa, é o gabarito, né? Letra B é o gabarito, mas vamos ver as outras. C pertence à interseção entre os inteiros e os naturais? Sim, eu vi que C é um número positivo, um número qualquer, positivo, sem a raiz, né? Então, a interseção entre eles vai ser os naturais, e C pertence aos naturais, certo? E a letra D, A e C, está contido na interseção entre reais e irracionais. Já falei, quando eu fizer a interseção entre esses conjuntos, vai dar sempre o menor. Então essa interseção é igual a Q. E eu já mostrei que A e C é racional, né? Então eles estão, o conjunto A e os elementos A e C do conjunto estão contidos nos racionais, certo? Então a alternativa falsa é a alternativa B, já que o C não é irracional. Beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal, questão muito interessante do Colégio Militar do Rio de 2011, esse o concurso para admissão no primeiro ano do ensino médio. Lembrando que as provas do Colégio Militar são interessantes porque, por um certo tempo, eles fizeram a prova da ESA, né? Então vamos lá ver. Uma pesquisa realizada com 300 alunos do Preveste do Colégio Militar do Rio de Janeiro revelou que 135, 156 e 61 alunos pretendem fazer concurso para o IME, ITA e a Escola Naval, respectivamente. Ela mostrou também que nenhum dos entrevistados pretende prestar vestibular para as 3 instituições, que vários deles farão 2 desse concurso e que todos farão pelo menos um deles. Sabendo que a quantidade de estudantes que farão a prova para o IME e o ITA é igual ao dobro da quantidade dos que farão IME e a Escola Naval, que por sua vez é igual ao dobro do que prestarão concurso para o ITA e a Escola Naval, a quantidade de entrevistados que farão apenas as provas para a Escola Naval é... Então, ele deu uma série de informações e nós vamos fazer essa questão utilizando o nosso diagrama de Venn. Aqui
está o IME, aqui o ITA e aqui a Escola Naval. Uma informação importante que ele dá é que nenhum vai prestar vestibular para as três instituições. Então a interseção entre os três é 0, certo? Agora ele diz, a quantidade de estudantes que farão a prova do IME e do ITA, ó, quem vai fazer o IME mais o ITA é o dobro da quantidade do que realizarão a prova do IME, ó, vou botar aqui, IME mais Escola Naval, que por sua vez é o dobro do que prestarão o ITA mais a Escola Naval, certo? Então, essas três situações que eu tenho. Se eu disser que quem vai prestar o ITA e a Escola Naval é X, quem vai fazer o IME e a Escola Naval é o dobro do que vão fazer o ITA e a Escola Naval. Então, se eu chamei de X aqui, aqui como vai ser o dobro, vai ser 2x. E quem vai fazer o IME e o ITA é o dobro da quantidade que vai fazer o IME e a Escola Naval. Se o IME e a Escola Naval é 2x, e aqui é o dobro, aqui 4x, certo? Então, agora eu tenho as três interseções entre eles, ó. ITA e Escola Naval, eu chamo de X. IME e Escola Naval, 2x. E aqui, 4x, certo? E agora é só eu pegar os que vão fazer os concursos isolados, ó. 135 vai fazer o IME. Então aqui é 135 menos quanto? 4x com mais 2x, 6x. 153 vai fazer o IME. Então é 153 menos quanto? 4x mais x, 5x. E 61 vão fazer a Escola Naval. 61 menos quanto? 2x mais x, 3x. Certo? Agora é só somar isso tudo e igualar a 300, que é os alunos que estão lá que estão fazendo o pré-veste. Vou achar 300, vou achar o valor de x, consecutivamente eu vou achar só os que vão fazer só o concurso da Escola Naval. Então vamos lá, vamos somar isso aqui, ó. 135 com 153 dá 288. 288 com 61, 288 com 61, dá 9, 14, dá 349. Então, numérico, nós temos 349 ali. Agora, vamos somar o x negativo, ó. Menos 6x, menos 5x, menos 11x, menos 3x, menos 14x, certo? E agora o x positivo. 2x, 4x e x, que dá o quê? 6, 7x igual a 300, certo? Então, 349 menos 7x é igual a 300, menos 7x é 300, menos 349, menos 7x é menos 49, x é 49 dividido por 7, e x é igual a 7. Se x é igual a 7, é só substituir aqui. 61 menos 3 vezes 7 dá 61 menos 21, que vai dar 40. Então, 40 alunos vão fazer somente a prova da Escola Naval, que é o que ele quer. Então, gabarito letra C. Questão muito interessante essa. Vamos lá, pessoal, vamos acreditar. Quem pode o mais, pode o menos, certo? Então vamos lá. Questão do ITA 2004. Considere as seguintes afirmações sobre o conjunto. Então está dado o conjunto ali de 0 a 9, o conjunto U. E ele diz, lá na primeira alternativa, vazio pertence a U. Vazio pertence ao conjunto universo. Pessoal, o que eu falei lá na parte teórica? Conjunto vazio se representa de duas formas. Ou um zero cortado ou um espaço entre chaves. Se isso aqui é um zero cortado, ele é um conjunto. Um conjunto, a relação dele com um conjunto é uma relação de inclusão, certo? E não uma relação de pertinência.
Então, as relações de pertinência, o pertence ou não pertence, é entre elementos e conjunto. A relação entre conjuntos e conjuntos é uma relação de inclusão. Então, isso aqui está errado porque não é para se usar uma relação de pertinência, certo? N de U, eu mostrei para vocês lá, aquilo ali significa a quantidade de elementos que tem o conjunto U. É só eu vir aqui e contar de 0 a 9, tem 10 elementos, certo? Então está certo a segunda afirmativa, mas a primeira está errada. Então a assertiva 1 está errada, certo? Com isso eu já posso cortar a letra A, porque a 1 eu já sei que é errada. E já bem posso cortar a letra E, porque se todas as afirmações fossem verdadeiras, a 1 deveria estar certa. E não está, está errada. Então vamos na segunda. Vazio está contido em U. Aí sim, o conjunto vazio, como eu já disse, é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Então, a relação do conjunto vazio com o conjunto universo é uma relação de inclusão. Então o vazio está contido em U. E já vimos que o número de elementos do conjunto U é igual a 10, então essa afirmativa está correta. Ela estando correta, a letra D também já bailou na curva. A gente precisa saber só se a assertiva 3 ou a assertiva 4 está certa, certo? Então, a assertiva 3, 5 pertence a U. Sim, só ver, 5 é um dos elementos de U, né? E como é um elemento, relação de pertinência entre o elemento e o conjunto. E o conjunto 5 está contido em U? Sim, porque 5 é um dos subconjuntos, né? Esse conjunto tem 2 na 10 subconjuntos, então, e um deles é o 5, porque 5 é um elemento, então ele vai formar um subconjunto também. Então, 5 está contido em U, certo? O gabarito, então, da letra C, beleza? E vamos ver por que a 4 está errada. Por que a 4 está errada? O conjunto, um dos subconjuntos do conjunto universo, é 0, 1, 2 e 5. Quando eu fizer a interseção com outro subconjunto, 5, vai dar 5. Ah, Ricardo, tá certo. Essa aí é a resposta. Então tem duas respostas. Não tá certo porque eu falei para vocês que como é que eu represento. Isso aqui é uma operação de interseção. Isso aqui a resposta tem que ser um outro conjunto. Quando eu faço a interseção entre dois conjuntos, eu tenho uma resposta um outro conjunto. Para isso aqui ser um conjunto, ele deveria estar entre chaves, né? Eu mostrei para vocês lá na parte teórica a parte de representação. Se ele está entre chaves, se aqui tivesse chaves, estaria certo. Como não tem, a interseção entre um conjunto e outro conjunto não é um elemento. A interseção entre um conjunto e outro conjunto é um conjunto. Então está errado porque está faltando as chaves ali. Beleza?